Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Que a palavra de Deus possa estar assim reinando, fluindo aí em cada coração. Eu tenho uma palavra de Deus hoje para a sua vida. Hoje a mensagem vai para todos aqueles que professam a fé. Cristãos, presbíteros, pastores, líderes religiosos, padres, sacerdotes, missionários, enfim. A palavra de Deus hoje é para mim e para você. Quero que você preste bastante atenção e assista até o fim, porque eu tenho certeza que Deus vai falar contigo através desta mensagem da palavra de Deus que Ele colocou no meu coração para a sua vida. Mas antes eu gostaria de pedir a você para se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito. Hoje nós vamos falar sobre uma reflexão sobre Deus e você, e sobre você e os outros. Mas vou ler um versículo, mas não esqueça de deixar o seu joinha, se inscreva se você ainda não for inscrito neste canal. Tá certo? Vamos para o texto, em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Até aqui. Esse versículo é o suficiente para que possamos embasar a nossa mensagem de hoje. Como eu disse, nós vamos falar hoje sobre um tema que diz uma reflexão, que vai falar sobre Deus. O que é Deus para a minha vida? O que é Deus para a sua vida? O que é Deus para as nossas vidas e o que eu sou para as outras pessoas e o que você é para as outras pessoas. Note bem que nós professamos uma fé de um Deus que é soberano, de um Deus que é tremendo, de um Deus que tem o domínio de todas as coisas, aquele que conhece a minha vida e a sua vida, do profundo até o escondido. Ele conhece quem está em trevas e com ele mora a luz. Bom, o que é Deus para as nossas vidas? Claro que nós queremos sempre um Deus de amor, um Deus de esperança, um Deus de paz, um Deus de perdão, um Deus que entende e compreende as nossas vidas. Porque esse é o Deus verdadeiro, Deus dos céus. Aquele que um dia deu seu Filho para morrer em nosso lugar, não importando as circunstâncias da minha vida e da sua vida pelos quais nós andamos ou pelos quais nós andávamos. A palavra de Deus diz que todos estavam irremediavelmente perdidos e foi necessário mandar Cristo para nos salvar. Mas o Deus que nós servimos, que professamos a nossa fé, é um Deus que nos entende, Ele é um Deus de amor. É um Deus que está sempre do nosso lado, é um Deus que é longânimo, está pronto para entender quaisquer que sejam os meus problemas e os seus problemas, porque é um Deus que perdoa, é um Deus que veio dar a vida e vida com abundância para todo aquele que nele crê e necessita. Nós sabemos que esse é um Deus trino, um Deus soberano, e é um Deus também de justiça, que realmente não deixa passar despercebido algo que for errado, porque ele está pronto para realmente analisar a situação de cada um para que ele possa dar o perdão e, enfim, dar a salvação. Esse Deus que nós pregamos, um Deus que não importa qualquer que seja a situação da sua vida, Ele vai querer você, Ele vai te amar, não importa a sua condição social, a sua condição física, a sua condição mental, o seu status, a sua cor. Ou seja, é um Deus que não vai olhar para isso. Nós pregamos isso. Há um Deus que realmente ama você de qualquer jeito que você é. Para que você possa vir para Ele do jeito que você está. E aos poucos Deus vai te consertando, vai Deus te moldando, porque como a palavra de Deus nos diz, que nós somos um vaso nas suas mãos, um vaso nas mãos do oleiro. Imagina um vaso sendo moldado por um oleiro. Ele pega o barro, ele faz um pote, um vaso do jeito que ele quer, se não ficou legal, ele quebra de novo e vai fazer do jeito que ele quer. A palavra de Deus nos diz que nós somos esse barro, esse vaso nas mãos de Deus. Portanto, não importa a sua situação, o problema que você está vivendo, o problema que você está sentindo, Deus vai moldar a sua vida. E é isso que eu quero tratar nesse dia, porque muitas vezes nós pregamos esse Deus de amor, que nos entende, compreende, que é o melhor para nós. Professamos uma fé viva, mas muitas vezes nós não vivemos isso. Hoje muitas e muitas pessoas estão vivendo uma fé
praticamente falsa, ou estão vivendo um evangelho pequeno, ou estão pregando um evangelho que muitas vezes eles não vivem, como diz Paulo aos Coríntios. Eles pregavam que Cristo morreu, ressuscitou, levaria aqueles que acreditassem em Deus, que também iria para os céus. Mas no fundo eles não estavam acreditando nisso. Existem muitas pessoas que estão vivendo o que os cristãos da época do apóstolo Paulo, os cristãos da igreja de Coríntio, estavam vivendo. Muitas pessoas estão sendo hoje hipócritas em pregar bonito, em falar de Deus de uma maneira maravilhosa, mas não estavam vivendo. Estão querendo cobrar das pessoas uma coisa que elas não estão vivendo. Estão querendo colocar fardos pesados nas costas de pessoas que elas não estão vivendo. Como disse Jesus Cristo também, elas querem atar fardos pesados nos ombros das pessoas, mas não movem um dedo sequer. São o tipo de pessoas que Deus realmente não aceita. Deus abomina, porque as pessoas estão pregando uma coisa e vivendo outra. É muito fácil falar de Deus, muito fácil falar que o irmão precisa de se arrepender, precisa realmente de confessar os seus pecados, de ter uma vida transformada. Claro, isso é o modelo da parte de Deus que Ele quer para nós. Mas muitas vezes as pessoas não estão vivendo isso, querem cobrar de outras pessoas. E é certo cobrar, mas quando elas estão vivendo, e à luz da palavra de Deus, nós vimos que nosso Deus é um Deus realmente que tem um espírito de temor. É um Deus realmente que precisa ser realmente, não aquele Deus, eu tenho medo de Deus. Não, é um medo com respeito. Porque é um Deus de justiça, de amor e paz. É um Deus de fortaleza. É por isso que Ele nos ensina através da sua palavra de como podemos viver com Ele. É muito fácil falar, mas viver é o que é difícil. Por isso, meu querido, minha querida, você que também fala de Deus, que professa de Deus, você que tem o encargo que foi dado por Deus, pare e pense. Eu não estou sendo realmente como aqueles religiosos que viram um homem deitado que foi espancado à beira do caminho, passaram e não fizeram nada? A parábola realmente do bom samaritano? E que chegou aquele homem realmente que não deveria fazer o que os outros poderiam fazer, mas ele fez, mostrando realmente que essa é a atitude do homem de Deus, da mulher de Deus, das pessoas que Deus quer. Porque o que a gente vê muito hoje é julgamento. As pessoas estão julgando umas às outras por um mínimo de erro possível, mas esquece que as pessoas precisam ser absorvidas. Porque diz a palavra de Deus que da mesma forma que eu julgo alguém naquela condição em que ele se encontra e não dou perdão, ela vai ser julgada da mesma maneira. Porque diz a palavra de Deus que nem o próprio Jesus Cristo julga ninguém, senão o Pai. Terá o dia final do juízo. Portanto, que nós possamos pensar e refletir naquilo em que estamos vivendo, naquilo em que estamos pregando, para que quando nós vemos o outro no erro, não possamos condenar e sim colocar de pé. A Bíblia fala que nós somos como soldados de Cristo, mas estamos longe de viver como um soldado. Porque o verdadeiro soldado, a gente percebe quando ele está na guerra, que o seu companheiro é ferido, ele entra no meio do fogo cruzado, colocando a sua vida em risco, mas não deixa o soldado ferido para trás. Ele vai lá, coloca nos ombros, e consegue trazer de volta para que ele possa ser recuperado. É isso que o cristianismo, que as pessoas que professam a fé, que dizem ser filhos de Deus, têm que fazer. Precisa tratar das pessoas que precisam ser curadas, que precisam ser feridas, que todos nós temos problemas. Não adianta eu apontar o erro do outro e dizer, olha, tá vendo lá? Descrente, é da igreja e às vezes acabam errando. E esquece que ele também erra. O meu pecado pode ser diferente do pecado seu, o pecado do outro pode ser diferente do seu, mas para Deus tudo é pecado. E o que Deus quer é que isso nós examinemos a cada um de nós mesmos, para que nós não venhamos a cair no mesmo erro, mas que possamos ajudar a levantar um ao outro. Assim como a mão de Deus está estendida para nós, os seus olhos não estão agravados, que nós possamos também estar pronto para estar com a mão estendida, para levantar quem quer que seja, porque a palavra de Deus diz, olha, você que está de pé, que se sente forte, que na verdade não existe ninguém forte, que forte é Deus. Nós nos fortalecemos na força do Senhor. Mas diz a palavra de Deus, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Porque realmente, Deus que está lá em cima, que conhece a cada dia o meu coração e o seu coração, sabe de todos os nossos problemas, de todas as nossas situações. E somente Ele pode nos julgar. Somente Ele deu o seu Filho para morrer por mim e por você. Por isso, meu querido, minha querida, lembre-se, Deus é contigo. Não importa a situação que você esteja vivendo, não. Não deixe de ler a palavra, de meditar no Senhor, de usar os meios de comunicação que Deus colocou, homens de Deus, sábios dentro da palavra, dentro da luz da palavra, para nos ensinar a cada dia a entender melhor a tua palavra, entender melhor os seus caminhos. Existem N pregadores, tanto nos meios de comunicação como também nas igrejas, mas que sejam homens idôneos, capazes, que sabem viver o que prega e que prega o que vive.
Esta é a palavra de Deus para hoje, que nós possamos realmente estarmos firmados no Senhor, porque Ele é a nossa rocha. Ele realmente não nos desampara. Diz a palavra de Deus que ainda que nosso pai e a nossa mãe possam nos abandonar, Ele jamais nos abandona, porque Ele mandou seu Filho justamente para isso, para buscar não os justos, mas os pecadores arrependidos para a glória. Que essa palavra possa estar reinando aí no seu coração, no nome de Jesus.